Muito bem, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã buscando a presença do nosso Deus em oração, buscando a presença do nosso Senhor. Eu cumprimento a todos, você que nos acompanha neste momento. Tenho a certeza que a presença de Deus estará sobre a sua vida, sobre o vosso coração, neste momento, nesta manhã gloriosa de oração na presença de Deus. Nós estamos dando início a essa campanha, essa sexta-feira forte na presença de Deus, uma manhã poderosa na presença do Senhor. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, a graça de Deus, te renova neste momento, em nome de Jesus. Quero ler aqui uma passagem da Bíblia, juntamente com os irmãos que nos acompanham neste momento. Quero ler uma passagem da Palavra do Senhor, que está no livro de Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Somente até aí. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer a respeito dos tempos do profeta Eliseu. Neste tempo, a Bíblia vai narrar a história de um homem que era representante, comandante do exército da Síria. Então a Bíblia vai dizer que em um certo tempo, uma menina, ela estava diante ali das trincheiras de guerra entre Israel e Síria. Esta menina, perdeu seus pais. Essa menina, ela passou a estar morando junto com o comandante da Síria. A Bíblia vai dizer que esta menina passou a assistir sobre a casa de Naamã. Então, ali ela foi adotada por esta família, por seus pais, por ter perdido os seus pais na guerra. E a Bíblia vai dizer que esta menina era de origem de Israel. E ela tinha por si o conhecimento acerca do Deus de Israel, acerca da palavra de Deus, mesmo sendo uma jovem, mesmo sendo uma moça, ela tinha ali o que ela aprendeu a respeito da palavra de Deus. Mesmo sendo uma órfã, agora ela é adotada, passa a assistir à casa de Naamã. Então ela não estava mais no seu local de origem, ela estava agora na Síria. Ela estava agora numa casa diferente, num lugar diferente, num local diferente. E ela passou a assistir à casa de Naamã, ela passou a ser adotada por esta família. Mas o conhecimento do Deus de Israel estava sobre a sua vida. E ela tinha tudo para deixar
este conhecimento, ela tinha tudo para deixar de falar de Deus ou de reconhecer a Deus. Por quê? Por ser órfã, pela situação que ela passou, por tudo que ela havia passado diante da sua vida. Então, ela tinha tudo para se esquecer do Deus de Israel, porque ali, além de passar por toda aquela situação, ela não estava no seu local a qual era adorado o Deus de Israel, mas na Síria nós sabemos que neste tempo era adorado outros deuses. Ela podia estar diante da religião a qual buscava aquele povo. Ela poderia estar diante da fé a qual buscava o povo da Síria. Mas ela escolheu anunciar o Deus de Israel, o Deus do seu povo, o Deus da sua origem. A Bíblia vai dizer que Naamã era o comandante exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor, o segundo após o rei da Síria. E por ele, o Senhor, quem? O próprio Deus, ele dera a vitória à Síria. Este homem era herói de guerra, porém leproso. Então, aquela menina que estava diante da casa deste homem, ela sabia que por mais que ele fosse um homem reconhecido, por mais que ele fosse um homem de guerra, por mais que ele fosse um homem reconhecido entre a Síria, um herói, ali junto com aquela família, ela sabia que havia um problema. E qual era este problema? Ele era leproso, diz a palavra do Senhor. Então havia um problema dentro daquela família, havia um problema dentro daquela casa, havia um problema e aquela menina era a única que tinha fé no Deus de Israel. Aquela menina era a única que conhecia a fé do Deus que fez os céus e a terra, o Deus que prometeu, o Deus que falou acerca do seu povo. Somente ela, dentro daquela casa, ela passou a continuar com a sua fé. Ela passou a buscar a presença de Deus, a presença do Senhor e acreditar na sua fé, mesmo estando longe, mesmo estando sozinha, mesmo estando só ela, somente na fé, somente ela acreditando, somente ela sabendo acerca das palavras de Deus, somente ela, mesmo estando sozinha diante daquela família, ela continuou na fé do Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que disse ela ao momento, a mulher de Naamã, ela usou da oportunidade para dizer àquela família: tomara o meu Senhor que estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria desta lepra, ele o restauraria da sua lepra. Ela lançou a palavra de Deus diante daquela família. Ela lançou a palavra de Deus diante daquelas pessoas, diante do local ao qual ela estava. Mesmo estando sozinha, ela lançou a palavra de Deus. Ah, se conhecera o profeta que está em Samaria, o nome dele é Eliseu. Eliseu significa Deus é a minha salvação. Aquela menina apresentou aonde estava a salvação para aquela família, aonde estava a salvação para o seu povo, aonde estava a salvação para aquelas pessoas. Mesmo estando sozinha, ela apresentou aonde eles encontraria o Deus da salvação. Mesmo quando nós estamos sozinhos, Deus, ele não nos abandona.
Aquela menina órfã, aquela menina ali, ela continuou na sua fé, porque ela sabia que Deus de Israel não abandonaria a sua vida. O Deus Todo-Poderoso, a qual ela ouviu acerca deste Deus era verdadeira, então ele não abandonaria a sua vida. Deus não havia abandonado aquela pessoa, Deus não havia abandonado essa menina, Deus não havia abandonado, mesmo estando sozinha na fé, ali naquela família, ela estava cheia da presença de Deus. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo, a graça, o favor de Deus está diante da sua vida. A graça do Senhor nesta manhã, o poder de Deus está diante de vós. Ele tem cura, ele tem livramento, ele tem mudança, ele tem transformação. O Espírito de Deus está diante da sua vida. Se você crê nesta manhã poderosa e gloriosa de oração, o Espírito de Deus alcança a vossa vida em nome de Jesus. Deus é a minha salvação. Então ela apresentou ali onde eles encontrariam o profeta, e Deus restauraria, faria o trabalho de cura do Espírito Santo diante daquela vida. Então a Bíblia diz: o rei da Síria diz: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. E ali ele preparou presentes para o rei de Israel. E levou ali, através do mandante, a carta que dizia, chegando aquela carta, para enviar o Naamã, o seu servo, o servo do rei, o segundo após o rei, para que cures da sua lepra. E a Bíblia diz: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e dá-la, para que este homem envie a mim e eu possa curá-lo? Notai e vede que procura algum pretexto contra mim. Então ali o rei não entendeu o propósito de Deus, porque o rei já havia se afastado da presença do Senhor havia tempo. Mas a Bíblia diz que, ouvindo tudo isso, Eliseu, o homem de Deus, ele disse ao rei de Israel: porque rasgaste as suas vestes, deixa vir a mim, e saberá que ainda há profeta em Israel, que ainda há alguém que ouve a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que Eliseu, ele mandou este homem ir ter com ele. E veio Naamã com seus cavalos, carros e cavaleiros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e ficará limpo. A Bíblia diz que aquele homem, ele se indignou, porque não havia em Abana e Farpar rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me neles e ficar-me limpo? E voltou ele com indignação. Então chegaram os seus oficiais e disse: ora, se houvesse pedido uma coisa difícil, se houvesse solicitado uma coisa difícil para fazer, mas somente mergulhar nas águas deste rio, era o Rio Jordão, a qual este rio ele não era tão límpido quanto os rios de Damasco. Abana e Farpar eram os rios a qual os olhos eles se enchiam, um lugar bonito, um lugar lindo. Mas quando Deus ele nos convoca, talvez os nossos olhos não podem ver, talvez o que os nossos olhos veem, talvez a beleza que os nossos olhos veem não é a vontade de Deus. Abana e Farpar não era a vontade de Deus, eram lugares maravilhosos, eram lugares
que enchiam os olhos, mas não era o lugar da vontade de Deus. Existem lugares a qual os nossos olhos se enchem, mas não é a vontade de Deus. Onde Deus ele dá direção, é onde ele vai conceder a cura, é onde ele vai conceder o livramento, é onde ele vai conceder a sua graça e o seu poder diante da nossa vida. Não deixe com que os nossos olhos se enganem, com que seus olhos se enganem, porque aonde Deus mostra, aonde Deus aponta, pode parecer que não é o lugar melhor, mas Deus ele conhece a visão espiritual a qual ele quer abrir diante dos nossos olhos para poder enxergar além do que nós vemos. Abana e farpar enche os olhos dos homens, mas não é a vontade de Deus. Rio Jordão, o lugar aonde Deus mandou, o lugar aonde Deus haveria de restaurar a vida daquele homem, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses. A Bíblia vai dizer que aquele homem mergulha 7 vezes sobre aquele rio, mergulha 7 vezes sobre aquele local. Então Deus restaurou daquela lepra. Aleluia, é a vontade de Deus, talvez não é a qual nossos olhos ele vê e se enche, e vê e olha e diz é aquele lugar, é aquele local, é aquele momento, é aquela hora, mas é na vontade de Deus, é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor, é no local onde Deus ele mostra 7 vezes no Jordão, 7 vezes, e Deus o restaurou. Ali ele percebeu acerca do poder de Deus, aonde foi lançado a palavra do Senhor. E aquela menina que estava ali sozinha naquela casa, sozinha na fé, passou a ter com que todos daquela família, todos daquela casa passou a buscar, a adorar, a engrandecer ao Deus de Israel, passou a conhecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que restaura, ao Deus que cura. E ali aquela família, ela foi restaurada. Aquela família, através daquela menina, através daquela pessoa que passou a lutar na fé sozinha, foi alcançada a sua casa, a sua família, o seu lar foi alcançado diante da presença do Senhor, diante da presença de Deus. Essa é a promessa de Deus diante da nossa vida, a restauração, a cura, a libertação, a poder de Deus diante da sua vida. Creia em nome de Jesus que Ele tem o poder para restaurar. Sozinho você não está, porque o Espírito Santo, a graça de Deus estará contigo. Se aquela menina tivesse desistido, não tinha mais ninguém para Deus restaurar aquela família, mas aquela menina não desistiu. Que nós não venhamos a desistir na presença de Deus, que nós não venhamos a desistir da fé, que nós não venhamos a desistir da oração, que nós não venhamos a desistir, porque o Senhor, Ele nos manda, o Senhor, Ele nos dá uma palavra sobre a nossa vida, e tenha certeza que esta palavra que está sobre a sua vida, a restauração, a cura, a libertação, a providência de Deus, em nome de Jesus. Ore juntamente comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Senhor meu Deus, que Tu és a nossa salvação, nós cremos, Senhor, que Tu és a restauração, que Tu és a cura. Aponta, Senhor, o lugar a qual a sua
tua vontade está diante da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor repreenda todo aquilo que não provém de ti, todo impedimento espiritual, ó Pai, todo sentimento negativo, em nome de Jesus, que bate em retirada, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, o Senhor conhece os nossos corações, a nossa vida. Em nome de Jesus, toca sobre essa vida que nos ouve neste momento, toca sobre esta alma, sobre este coração, sobre este lar, ó Pai. Em nome de Jesus, assim como o Senhor restaurou, Senhor, essa família, esta vida, restaura, entrega a libertação, a cura que há no poder da tua palavra. Espírito Santo, alcance este lar, esta família, agora em nome de Jesus. Espírito de Deus, confirma, Senhor, o teu livramento, a tua cura, a tua libertação, o teu poder diante desta vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vossa vida, que o Espírito Santo trabalhe uma vez mais sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém.